Se eu tivesse começado do zero na TI hoje, sabendo tudo que eu sei, eu com certeza faria algumas coisas diferentes. E eu não tô falando de nenhum tipo de fórmula mágica ou dessas coisas que o pessoal vende aí na internet. Eu tô falando de coisas pequenas e coisas simples que realmente podem ser um diferencial muito grande pra você. Porque no longo prazo, são justamente essas pequenas decisões que fazem uma grande diferença e que realmente mudam bastante a velocidade da sua evolução. Principalmente agora que você tá começando. Porque pra quem tá começando agora na informática, o principal problema não é a falta de informação. Na verdade, informação é o que mais tem na internet, como cursos, vídeos e infinidade de tutoriais. O problema quase nunca vai ser a falta de conteúdo, mas sim quais esses conteúdos escolher e como trilhar um caminho correto. Um erro muito comum é não saber no que você coloca tempo e energia, porque tem muita coisa que vai fazer você se sentir avançado, se sentir progredindo, só que na verdade não te tira do lugar. E se eu tivesse começado hoje, uma dica extra, eu tomaria muito cuidado com confundir se sentir ocupado com realmente estar evoluindo. Porque é muito fácil você estudar, anotar e pesquisar um conceito inteiro por completo. E mesmo assim, se sentir parado e que não saiu do lugar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faria. Eu pararia de só assistir às aulas. Esse pra mim é fundamental. Porque no começo, uma das coisas mais fáceis é cair nesse tipo de ilusão. Que você tá assistindo um curso e só por estar assistindo, você já absorveu e entendeu o que foi dito. Já que enquanto você está vendo o que o professor está fazendo, você realmente consegue sentir uma certa sensação de progresso, principalmente se a didática daquele professor for muito boa. O que até parece que aquela aula rendeu bastante e que você aprendeu bastante. Só que tem um detalhe: entender alguém fazendo alguma coisa é completamente diferente do que saber fazer isso sozinho. E essa diferença só aparece quando você fecha a aula e tenta produzir alguma coisa por conta própria. É nesse momento que bate a realidade. Porque se você for tentar fazer alguma coisa que acabou de ver na aula, muitas vezes você vai travar e não saber por onde começar. Ainda mais se for alguma coisa muito grande e complexa. Porque sem um passo a passo guiado, parece que a sua cabeça não consegue produzir. Isso acontece porque até aquele momento você estava simplesmente acompanhando o que estava sendo feito. O que é diferente de realmente começar a construir alguma coisa. Ou seja, você estava sendo apenas um espectador e não de fato criando algo. E esse tipo de erro é o que atrasa muita gente por vários meses e até mesmo por vários anos. Porque a pessoa pode se tornar viciada em consumir conteúdo. Porque ela vê vídeo atrás de vídeo e gasta muitas vezes uma tonelada de dinheiro com vários cursos. Só que ela nunca pega tudo aquilo que ela aprendeu e coloca realmente em prática. E fazer isso cria uma falsa sensação de evolução, porque a pessoa ela pode realmente entender os termos que são ditos e até conseguir explicar alguma coisa. Só que construir alguma coisa do zero é completamente diferente de só saber a teoria. Então se eu estivesse começando hoje, eu inverteria essa lógica logo no início. Ou seja, eu assistiria menos e praticaria mais. Terminou uma aula, fecha e vai tentar fazer o que você acabou de aprender. Ou se você está na faculdade e viu um conceito interessante que seu professor passou, vai praticar isso em casa. Cria algum projeto, cria alguma coisa que você pode colocar em prática o que você viu. Ou se você viu um sistema, algum projeto muito legal, tenta fazer igual, tenta fazer do seu jeito. Porque é nesse momento que o seu aprendizado se torna real. Porque quando você tenta fazer alguma coisa por conta própria, você realmente consegue entender e perceber o que você sabe e o que você ainda tem dificuldade. E é essa dificuldade que te faz crescer, ganhar repertório e prática. Então, resumindo esse tópico, se eu tivesse começado hoje, eu entenderia o mais rápido possível que aprender tecnologia não é sobre assistir milhares de cursos, e sim praticar até aquilo que você estudou começar a se tornar algo natural. Segundo, eu começaria a criar projetos muito antes de me sentir pronto. A segunda coisa que eu faria é parar de esperar o momento certo para realmente começar a desenvolver alguma coisa. Seja alguma coisa pessoal ou realmente profissional, seja fazer um sistema para a lojinha da esquina da sua casa. Muita gente passa tempo demais presa em pensamentos como: eu preciso estudar mais, ou eu preciso acabar esse curso, ou eu preciso de mais tempo para ganhar confiança. E assim, vai adiando cada vez mais o projeto, adiando a prática real. E a verdade, cara, é que você nunca vai se sentir completamente pronto para começar. Porque sempre vai faltar alguma coisa, vai ter alguma insegurança e você vai ver alguma coisa que você não domina. Mas isso definitivamente não é um sinal que você deveria esperar. Muito pelo contrário, você começa justamente porque não está pronto ainda. Pois essa dúvida, essa dificuldade, esse medo faz parte do processo de aprendizagem.
É no projeto que você está fazendo que você entende o que realmente sabe. Porque enquanto você está só estudando os conceitos, muita coisa parece abstrata demais. Assim como eu disse no tópico anterior, quando você começa a construir alguma coisa, mesmo que seja completamente simples, você aprende a tomar decisão, organizar sua lógica e organizar o projeto. Já que durante o processo de criação desse seu sistema, se torna necessário muita pesquisa e muito estudo. Coisas como essa dificilmente você conseguiria ver e realizar em qualquer tipo de curso. E é dessa forma que você evolui. Porque o simples ato de desenvolver um projeto acaba te tirando da posição passiva de só ouvir e concordar. Já que na aula que você viu, o caminho já vem basicamente todo estruturado. No seu projeto, é você que vai ter que abrir esse caminho. Isso desenvolve em você uma habilidade muito importante na área, que é a capacidade de se virar, que é muito importante não só na área como um todo, como no próprio mercado de trabalho. Já que quando você entrar em um serviço, ninguém vai te dar um problema e te dar um passo a passo de como resolver ele. E quase nunca vai ter uma forma certa e certeira para lidar com o tipo de situação que você vai enfrentar. A maior parte do tempo é você por você mesmo. Você precisa entender o contexto, estudar, analisar e com tudo isso chegar a uma resposta satisfatória. Isso tudo por conta própria. E é por isso que é muito importante você criar os próprios projetos o quanto antes. Porque quanto antes você começar, mais você vai se habituar a esse tipo de situação, em que você se vê em um momento que não sabe o que fazer, e com calma e paciência você vai entender o que você tem que fazer e realmente tomar as decisões corretas. Então se tu tá entrando agora na área, não demora para fazer seus projetos. Mesmo que seja algo completamente simples, algo completamente besta e feio, porque um projeto básico já te ensina muito. Desde um CRUD, uma tela de login ou qualquer tipo de coisa que te obriga a tomar decisões. O objetivo no começo não é impressionar ninguém, e sim construir repertório. Porque conforme você constrói, você começa a ganhar autonomia e entender o funcionamento das coisas. E assim, com o tempo, aquilo que antes parecia impossível e que você nunca ia conseguir fazer, começa a se tornar algo totalmente palpável e alcançável. E eu te garanto que esse tipo de sentimento dificilmente você vai encontrar em alguma aula. Terceiro, eu aprenderia a utilizar a inteligência artificial, mas do jeito certo. Hoje eu vejo muita gente brigando e errando feio, estando em lados opostos e completamente extremos. De um lado, tem quem ignora e abomina completamente o uso da IA, e do outro, a gente tem quem simplesmente terceiriza tudo para a IA. E o que eu estou dizendo é que nenhum desses lados está certo, porque tanto o primeiro quanto o segundo está ignorando completamente o processo de aprendizado e o quanto você pode aprender utilizando essa ferramenta. Se eu estivesse começando hoje, eu utilizaria sim a IA, só que como ferramenta de apoio. Porque com ela é muito fácil você tirar dúvida e pedir para ela explicar alguma coisa complexa que você não entendeu. Porque ela realmente é muito boa para te ajudar a entender coisas que você não conseguiu. Mas eu tomaria muito cuidado para não transformar isso em uma muleta. Porque o perigo é que a inteligência artificial é extremamente conveniente. E você pode começar a terceirizar o seu aprendizado e o seu raciocínio sem nem perceber. Já que no começo até parece que você está sendo mais produtivo, só que você deixa de realmente aprender o que está fazendo para só chegar rápido em uma resposta correta. Mas dentro dessa velocidade não existe nenhum conhecimento aprofundado, e uma hora a conta vem. Já que quando der um erro de verdade e você precisar adaptar uma solução personalizada para aquilo, ou até mesmo explicar o que você fez, você vai simplesmente travar. Já que afinal de contas não foi você que fez aquilo, você apenas terceirizou suas decisões. Uma coisa é utilizar a ferramenta para aprender melhor, e outra é utilizar simplesmente para evitar a parte difícil. Se você usa a IA do jeito certo, ela se torna uma vantagem competitiva muito forte, já que ela realmente consegue economizar muito tempo seu e te ajudar a enxergar diversos outros cenários e diversas outras oportunidades. Você só precisa ficar atento e tomar muito cuidado para não se acomodar com isso. Então, se eu tivesse começado agora na TI, eu utilizaria inteligência artificial sim. Só que eu faria questão de continuar estudando, pensando, analisando e me aprofundando cada vez mais nos conceitos básicos. E obviamente, sem esquecer de analisar, revisar e questionar o que foi entregue pela inteligência artificial. E não apenas aceitar a resposta só porque ela veio bonita e cheia de enfeites que a IA coloca. Porque a ferramenta ela pode sim acelerar muito o seu trabalho, mas quem precisa continuar evoluindo é você. No fim das contas, essas 3 dicas estão muito alinhadas à sua mudança de postura de como você quer enfrentar o seu processo inicial de aprendizado. O objetivo é se tornar um profissional que consiga ser completamente autossuficiente. Isso, inevitavelmente, leva tempo. Só que acontece muito mais rápido quando você investe o seu tempo e esforço da forma correta. Agora eu quero saber de você. Dessas 3 dicas que eu dei, qual faz mais sentido? Qual você acha que mais trava quem está começando agora?
Você tem alguma quarta dica que colocaria nessa lista? Se você tem, aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários. Porque às vezes, uma simples dica extra que você vai passar pode ajudar muito quem está começando agora. E se você gostou desse tipo de conteúdo, considere deixar o like no vídeo e se inscrever no meu canal. No mais, muito obrigado pela atenção de todos até aqui e até a próxima.